Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Klaus e nesse vídeo a gente vai aprender a trabalhar com mensagens de erro, mais especificamente sobre o controle e o tratamento das mensagens de erro que o Proteus emite. Eu peguei um exemplo aqui, que eu já deixei até habilitado aqui, que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma validação de CPF CNPJ, ocorreu algum erro no momento que essa validação foi executada, e o sistema trouxe essa mensagem de erro aqui, com um botão de detalhes, que quando a gente clica nesse botão, ele mostra aqui uma estrutura de erros, indicando o que aconteceu. Nesse caso aqui foi um erro forçado, eu coloquei no próprio programa para poder gerar este erro. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, mostrou o erro aqui, clicamos no botão de fechar, o Proteus fecha. A depender da configuração do Smart Client, ou ele fecha o Proteus, ou ele fecha a aba. De qualquer forma, ocorre aqui, nesse ponto, um problema na experiência de uso do usuário. A experiência de uso do usuário ela fica prejudicada com isso, porque o usuário, que a tela fechou, o usuário muitas vezes perdeu os dados que ele estava digitando naquele momento, e aí ele vai ter que ter o trabalho de logar, de fazer todo o processo de login no sistema e redigitar tudo novamente. Então, o que a gente vai fazer aqui é aprender a usar o recurso que a linguagem ADVPL nos disponibiliza para melhorar essa experiência de uso dos usuários. Mas antes da gente começar, eu queria convidar vocês aqui a conhecer o meu curso de Framework ADVPL, LPP, Proteus. Ele é um curso que está disponível na Udemy, o link é esse aqui de cima, eu vou deixar ele no comentário fixado e na descrição do vídeo. Nesse curso aqui eu ensino desde coisas como a instalação e a configuração do banco de dados, instalação e configuração de ferramentas de apoio, VS Code, ferramenta para banco de dados, instalação e configuração do Proteus em si, além de recursos do próprio sistema, como o módulo configurador e o desenvolvimento da DVPL, TLPP e MVC, que é o objetivo aí que é o objetivo desse curso. Então, gostaria que vocês clicassem, conhecessem o curso, é um curso bacana, o preço está bom pra caramba também, então eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida. Voltando aqui ao nosso programa, então. Então aqui, gente, ó, essa função valida CNPJ é uma função que eu coloquei ela lá no campo de validação de usuário, lá no banco de dados. Então, quando o usuário digita um CNPJ lá no cadastro de clientes, essa função aqui ela é executada. Primeiro ela passa por esse ponto, que é uma função especificamente, né, uma função ADVPL, e aí ela vai cair nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é onde eu forço o erro a ocorrer. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho o número 1 e eu estou tentando fazer um somatório com uma string. Então ele gera aquele erro de type mismatch que foi o que a gente viu lá na tela. Então o que a gente vai aprender aqui nesse ponto é como fazer para poder contornar esse tipo de erro aqui e melhorar a experiência dos usuários. Para isso a gente vai utilizar um recurso que a linguagem ADVPL tem, que é o controle de sequência. O controle de sequência ele serve para poder garantir que todas aquelas instruções que a gente colocou num determinado ponto serão executadas. Se elas não forem executadas, a gente vai ter um tratamento de erro melhor aí para poder identificar o que aconteceu. Para utilizar isso, esse controle de sequência, a gente vai vir aqui e vai colocar um comando que é o begin sequence. Esse begin sequence ele serve justamente para poder fazer esse tipo de tratamento. Então eu inicio aqui um controle de sequência, venho aqui embaixo e encerro esse controle de sequência. Feito isso aqui, eu já estou indicando para o sistema que ele tem que começar a controlar a sequência da execução desses passos aqui. Porém, isso aqui não é o suficiente. Eu preciso também indicar o que o sistema vai fazer caso um erro ocorra. Então, caso um erro ocorra, eu tenho um outro bloco de funções aqui, que é o recover. O recover, ele serve para poder dizer, ó, primeiro você executa tudo que está aqui nesse trecho. Se acontecer algum erro em algum momento, você vai executar o que estiver aqui, nesse trecho aqui. Entretanto, nesse momento aqui, ele ainda não vai fazer nada, porque o controle de sequência sozinho ele não resolve o nosso problema. Eu até posso vir aqui e tentar compilar esse fonte. Vamos fazer aqui uma tentativa de utilização, vamos ver o que o sistema vai gerar com esse ponto dessa forma aqui.
Beleza. Vamos entrar aqui no faturamento. Vamos vir aqui em atualizações. Cadastro de clientes, que é onde aquela função está associada. Então, ela está associada ao campo de CNPJ do cadastro de clientes. Vamos incluir um registro novo. E vamos colocar aqui o nosso CNPJ que vai gerar aquele erro. Vamos aguardar aqui um momento. Beleza, o erro apareceu, ou seja, ainda não está, o nosso problema ele ainda não está 100% resolvido. Por quê? Porque junto com o nosso controle de sequência, eu preciso fazer também um outro tratamento, que é o tratamento aqui que envolve uma função. Essa função ela se chama error block. Então, eu vou colocar essa função aqui. Então, vamos colocar aqui local. Vou chamar aqui, vou declarar uma variável, vou chamar de blast error. Vou explicar já o porquê. Vamos lá, a função que eu vou passar, o conteúdo que eu vou passar para essa variável é o retorno de uma função chamada error block. Dessa forma. Essa função ela recebe um bloco de código como parâmetro. Então, vou colocar aqui o bloco de código. E esse bloco de código recebe também um parâmetro, que eu vou chamar de erro. Então, eu tenho aqui o erro como parâmetro do nosso bloco de código. E eu vou dizer o seguinte, ó, o que vai acontecer caso o sistema identifique um erro. Então, vou colocar aqui um fw alert error, que é uma função que exibe um alerta na tela, um alerta com um ícone que faz referência a um erro. E ele vai receber aqui como título, ou como primeiro parâmetro, a função fw_alert_error, ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a descrição e o segundo parâmetro é o título da janela. Então, ele vai receber aqui primeiro o erro, e aí, esse erro aqui, ele vai ter a descrição do problema que aconteceu, que é aquilo que aparece quando a gente clica no botão de detalhes. Aquilo está associado a um parâmetro dentro desse objeto de erro, que se chama error stack. Dessa forma. Então, isso é o texto do erro. E eu também quero mostrar um título. O título, ele vai estar associado aqui a um erro que eu vou chamar de description. É uma propriedade que tem o resumo, bem resumido, do erro. Aqui é mais completo, aqui é mais resumido. Então, feito isso, eu vou colocar essa mensagem, essa função aqui, para ser executado com o nosso blast erro. E por que eu chamei essa variável aqui de blast error? Porque a função error block, ela tem duas características específicas, que é a seguinte. Primeiro, ela recebe um tratamento de erro. Então, isso daqui é o tratamento que a gente vai dar para o nosso erro. Porém, ela devolve para essa variável aqui o tratamento que existia anteriormente. Por que é isso? Porque no nosso programa, pode ser que o nosso programa tenha sido acionado dentro de um outro programa e esse outro programa tenha também um controle de erro. Se esse outro programa tinha um controle de erro e o error block está substituindo esse controle de erro para o novo controle de erro que nós estamos colocando, nós precisamos vir aqui e gravar nessa variável o controle de erros anterior. E aí, quando o nosso fluxo de sequência terminar, a gente vai vir aqui no error block e vai restaurar o controle de erros anterior. Então, ou seja, estamos restaurando o que tinha antes. Então, se a nossa função estivesse sendo uma subrrotina de uma outra função que já tem o controle de sequência, por essa técnica aqui, a gente retorna com o controle anterior. Então, a gente vai compilar isso aqui agora. Vamos dar aqui um Ctrl F9. Vamos acessar lá o nosso cadastro de clientes. Vamos aqui em atualizações. Clientes.
Vamos inserir aqui o nosso CNPJ. E pronto, olha o que aconteceu aqui. Ele mostrou uma mensagem para a gente, não é mais aquela mensagem com detalhes, mas a gente tem aqui aquela propriedade de erro, dois pontos, description, que virou o título da nossa janela, e o erro, dois pontos, erro stack, que virou que mostrou aqui o texto detalhado do nosso erro, mostrando que a gente passou aqui por um type mismatch on, ou seja, teve um problema na linha 21, em que eu tentei fazer uma operação com duas variáveis de tipos diferentes, então ele deu aqui um type mismatch on. Vou clicar aqui para fechar, e olha que interessante, a tela do Proteus ela continua aberta, ou seja, a experiência de uso do usuário ficou muito melhor nesse ponto aqui, porque apesar de nós termos passado aqui por um erro, o Proteus não fechou e o usuário não perdeu os dados que ele estava digitando. E isso daqui é um ponto muito importante aqui para o nosso programa. Vou clicar aqui para fechar, porque na verdade vou continuar editando, só para a gente ver uma outra coisa, que é o seguinte, ó. Eu falei que aquela função valida CNPJ, ela é uma função de validação, foi colocado no campo. Entretanto, apesar do erro ter acontecido, ele deixou sair do campo, ou seja, ocorreu um erro, eu não tenho a garantia de que foi feita a validação correta, do jeito que deveria ser, e ele saiu do campo, permitindo que o usuário continuasse a digitação. Eu também preciso fazer um tratamento para quando esse tipo de situação acontece. E esse tratamento ele vai ser feito aqui, ó. Deixa eu derrubar aqui essa conexão. A gente vai aqui, por que que ele passou? Porque aqui, essa função, essa variável aqui, é a variável de controle da validação, ou seja, eu recebo um conteúdo falso, se retornar falso aqui embaixo eu não consigo sair do campo, se retornar verdadeiro eu consigo sair do campo. A função CGC aqui, ela retornou verdadeiro para esse LValid. O erro aconteceu logo depois, ou seja, uma parte do programa foi executado, mas ele ficou meio que comprometido. Então eu preciso garantir que se algum erro acontecer ao longo do programa, que ele retorne a um ponto em que não deixe o usuário seguir. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui nesse recover, eu vou colocar que um LValid recebe falso. Porém, o sistema ele não entra sozinho aqui no recover, ou seja, o erro aconteceu, mas ele não vai entrar sozinho aqui nesse recover. Eu preciso indicar para o sistema que ele precisa entrar aqui no recover. E a forma de fazer isso é, aqui no nosso tratamento de erro, logo depois que a mensagem for exibida, eu vou colocar aqui uma função chamada break. E essa função break, ela recebe um parâmetro, que é o objeto de erro. Então eu passo aqui o break com o nosso objeto de erro. No momento que esse break acontecer, independente de qual ponto o erro ocorreu, ele vai automaticamente desviar para esse fluxo aqui do recover. E aí aqui nesse recover eu vou pegar essa variável, vou gravá-la com conteúdo falso, e o fato de ser falso não vai permitir que o usuário saia do campo, porque justamente essa é a característica de uma validação. Se o retorno for falso, o usuário não consegue sair do campo. Vai mostrar a mensagem de erro e aí ele sai do campo. Ele não sai do campo. Então já foi compilado. Vamos fazer aqui um teste. Vamos lá, admin. Vamos entrar aqui. Vamos aqui em atualizações novamente. Vamos entrar aqui em clientes. Vamos entrar aqui em incluir. Vamos aqui de novo, preencher aqui o nosso CNPJ para gerar o erro. O erro vai ser exibido. E vai dar aqui a mensagem da validação, fazendo com que ele retorne aqui para o campo. Ó, veja que ele não conseguiu sair do campo.
Ele não conseguiu sair do campo porque o sistema identificou aqui um erro. Então, com isso daqui, a gente consegue ter a garantia de que a gente não vai ter uma inconsistência dentro do sistema. Logicamente que esse tipo de tratamento não é necessário sempre, mas é interessante que a gente utilize sempre que for possível. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.